Glória a Deus. Shalom, povo de Deus. Quantos estão alegres nesta noite? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. O dia que esse medo sair é porque Jesus está longe. Eu nunca quero cansar de subir aqui temendo. Amém? Mas vamos lá para o que interessa. O Senhor me fez uma pergunta e eu vou fazer para a igreja. Amém? Ele diz assim, é o tema dessa noite. Que tipo de vaso você tem sido? Pergunte ao seu irmão. Agora responda para ele. Seja o que Deus te chamou para ser. E sente dando glória. Glória a Deus, hoje é culto da família. O Senhor tem uma palavra para mim e para você. Apesar que Ele já me deu, mas Ele continua a falar comigo. Que tipo de vaso eu e você tem sido? Que possamos ser aquilo que o Senhor nos chamou para ser. Vamos lá para 2 Reis 9. 2 Reis 9, de 1 ao 10. Uma leitura um pouquinho grande, mas só para melhor compreensão. Amém? Que diz assim. Então o profeta Eliseu chamou um dos filhos dos profetas e lhe disse, cinge os teus lombos e toma este vaso de azeite na tua mão e vai a Ramote de Gileade. E chegando lá, vê onde está Jeú, filho de Jeosafá, filho de Nissi. Entra e faze que ele se levante do meio dos seus irmãos e leva-o à câmara interior. Toma o vaso de azeite e derrama-o sobre a sua cabeça. E diz, assim diz o Senhor, ungi-te rei sobre Israel. Então abre a porta e foge, e não te detenhas. Foi, pois, o moço, o jovem profeta, a Ramote de Gileade. E entrando ele, eis que os capitães do exército estavam sentados ali. E disse, capitão, tem uma palavra que te dizer. E disse Jeú, E disse Jeú, a qual de nós? E disse a ti, capitão. Então se levantou, entrou na casa e derramou azeite sobre a sua cabeça e disse, assim diz o Senhor, Deus de Israel, ungi-te rei sobre o povo do Senhor e sobre Israel. E ferirás a casa de Acabe, teu senhor, para que eu vingue o sangue dos meus servos, os profetas e o sangue de todos os servos do Senhor da mão de Jezabel. E toda a casa de Acabe perecerá. Destruirei de Acabe todo o homem, tanto o encerrado como o absolvido em Israel. Porque a casa de Acabe hei de fazer com a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e com a casa de Baasa, filho de Aías. E os cães comerão a Jezabel no pedaço do campo de Jezreel, e não haverá quem a enterre. Então abriu a porta e fugiu. Eu gostaria que você, na hora que colocasse, botasse ao meio da corrigida, para mim de mais fácil compreensão. Amém? Que tipo de vaso você tem sido? Aqui fala de chamado. A palavra do Senhor veio até Jeú. Aqui fala que Eliseu mandou que um dos discípulos do profeta fosse até Jeú. Ele foi comissionado, ele foi chamado a ser rei de Israel. Enquanto um outro rei já estava assumindo.
que era o rei Jorão, filho de Acabe. Mas havia um decreto da parte de Deus para a casa de Acabe, porque a casa de Acabe estava indo de mal a pior, não estava cumprindo toda a vontade do Senhor. Acabe tinha se afastado dos caminhos do Senhor. Acabe tinha feito aliança com Jezabel, uma pessoa, uma rainha, uma esposa que não fazia parte da linhagem, uma mulher que não obedecia à vontade do Senhor. E ali, Acabe, toda a casa dele, ia cada vez destruindo as vontades do Senhor. A casa, o templo do Senhor não era mais o mesmo. Baal estava sendo cultuado e tudo aquilo cheirava mal às narinas do Senhor. Há muito tempo o mal estava acontecendo sobre Israel e o povo se afastando da presença. E ali o Senhor observava tudo. Então o Senhor manda Eliseu ir até a Jeú, que ungisse ele. E ali foi aquele decreto sobre Jeú, que ele fosse até a casa de Acabe e destruísse todos, sem restar nenhum. Quantos de nós o Senhor tem dado um decreto e eu e você não tem obedecido? Quantos de nós tem temido a voz do inimigo? Porque às vezes o inimigo tem se levantado com uma fúria tão grande e tem nos amedrontado. Mas Jeú, ele foi ungido. E ele teve aquela chamada específica para destruir toda a casa de Acabe. Quem sabe eu e você foi chamado para algo específico. Quem sabe eu e você foi chamado para cumprir uma missão. Mas temos temido. Não foi assim com Elias. Elias passou toda aquela experiência ali no Monte Carmelo. Invocou ali todos os profetas de Baal. E ali construiu aquele altar. E chamou todos ali para participar ali de tudo aquilo ali que iria acontecer. E ali ele invocou o nome do Senhor. A palavra diz que desceu fogo do céu, consumiu todo o holocausto, todo o sacrifício ali. Mas mesmo depois de tamanho milagre que o Senhor fez ali, Elias temeu a Jezabel. E a palavra diz que Elias foi se esconder na caverna. E às vezes eu e você está assim, se escondendo dentro de uma caverna. Uma caverna a qual Deus não mandou eu e você entrar. E o Senhor nesta noite te diz: saia desta caverna. Porque se você, Elias, tem temido, eu vou levantar Jeú nesse tempo para executar a minha vontade. O Senhor vai levantar Jeú nesse tempo. E eu sei que tem Jeú aqui nesta noite que não tem temido a voz de Jezabel, que não tem temido a Acabe, que tem escutado a voz do Senhor. Mas às vezes queremos fazer a nossa vontade, porque tem temido a cara feia do irmão, quem sabe, ou até mesmo de alguém da família. Mas o Senhor te chama como guerreiros, que possa guerrear as guerras do Senhor, que não tema a nada. E a palavra diz que aquele profeta foi até ali onde Jeú estava e pediu que ele entrasse em um lugar secreto. E ali ungiu ele secretamente. Mas o interessante que eu vejo nessa passagem é que o Eliseu diz a ele assim: unge e sai depressa. Sai depressa. Porque havia um outro rei na posição. E aquela unção foi em secreto. Porque tinha que acontecer o mais rápido possível. E ali aquele homem entrou, ungiu, fez o que o Senhor mandou e saiu.
Tem lugares que eu e você vai entrar e vai ter que sair logo. Tem lugares que o Senhor vai mandar eu e você falar e se retirar. Sem temer a nada. Simplesmente o mandado de Deus tem que ser cumprido. Tem que ser feito. Olha o que está acontecendo com o nosso Brasil. Quantos têm temido em se levantar, abrir a boca, falar? Quantos têm temido? Mas existe remanescente. Existe ainda remanescentes que não têm temido a voz do inimigo. Aleluia. E Deus tem sido com cada um desses que não têm temido. E assim será. Porque a palavra diz que os sinais seguirão aqueles que crerem. E se eu e você crer, o Senhor vai estar conosco até a consumação do século. E a palavra diz que Jeú ele sai e ali ele vai para adjunto dos outros. Porque Jeú era chefe do exército, juntamente com outros. Havia outros comandantes ali. Ele estava ali na frente das batalhas. Mas o interessante é que quando ele chega ali, os outros perguntam a ele: o que foi que aconteceu lá? O que foi que aquele homem te disse? E ele tentou esconder o que aconteceu ali dentro. Mas quando a presença do Senhor se apodera do homem e da mulher de Deus, quando a unção que vem de Deus desce sobre a vida do escolhido, não tem como esconder. Porque a unção estava marcada na vida dele. E quando aquele profeta ungiu, ali ele já estava cheio, capacitado para executar a vontade do Senhor. Deixa eu lhe dizer uma coisa nessa noite. Quando o Senhor ele te escolheu, quando você levantou a mão e diz: eis-me aqui, Senhor, que você desceu as águas, o Senhor te ungiu e te capacitou para fazer a vontade dEle. Faça valer a pena a morte de Jesus na cruz. O Senhor nos deu autoridade para pisar na cabeça de serpentes e escorpiões. E por que tem temido? Eu sei que às vezes dói. Eu sei que às vezes a perseguição aumenta de uma forma. Mas a palavra do Senhor diz lá no Salmo 91. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à tua direita, mas tu não será atingido. Pode se levantar um, pode se levantar dois, pode se levantar 11.000. Aleluia. O Senhor está conosco. Não tema, não tema. Ultimamente eu tenho recebido tantas más notícias. E Satanás querendo roubar a minha identidade. E ali por uns minutos eu assim, começando a desfalecer. E o Senhor diz: Giovânia, cadê você? Cadê aquela guerreira que você disse que você é? Se levanta. O Senhor quer nos levantar em todo o tempo. Assim como o inimigo ele persevera em tentar fazer eu e você padecer, e tentar fazer eu e você retroceder. O inimigo, Deus, ele está ali conosco em todo o tempo, dizendo: se levanta, Jaqueline, se levanta, Tauana, se levanta, Michele, se levanta, guerreia. Não olhe para trás, não olhe para trás. Lembre da palavra que o Senhor já liberou. Como o nosso pastor fala aqui, quem tem uma palavra está na frente. E se ainda o Senhor não te deu, então somente espere. Porque Ele está te guardando. Tudo é no tempo dEle. Ah, ainda não passou, irmã. O tempo está passando, não passou não. É no tempo dEle, é na hora dEle. Tudo vai acontecer. Ele é o dono do tempo. Ele é o dono do tempo. Se levante quem quiser. Quem for. Quem for. Confie tão somente no Senhor. Porque Ele estará contigo em todo o tempo. Amém?
Vamos lá para 2 Samuel 16, 13, por favor. Primeira Samuel. 1 Samuel 16, 13. Então disse o Senhor a Samuel: até quando? Então Samuel tomou o chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e foi a Ramá. Aqui o Senhor fala da unção de Davi. Davi estava por detrás das malhadas, cuidando das ovelhas de seu pai. Mas quando chegou o tempo de Davi, o Senhor mandou que Samuel fosse até lá. E Saul também estava no reinado. Sempre, quando eu e você, quando Deus dá uma ordem e eu e você não obedecer, Deus sempre levantará outro. Porque a obra dele não vai parar. Então não queira ser esse covarde, me perdoe as expressões. Não queira ser esse que olha para trás, mas queira ser o escolhido. Que quando o Senhor falar, diga assim: eis-me aqui, Senhor. Mesmo sem saber o que vai acontecer, mesmo sem saber falar, mas tão somente abra a boca, fale do amor dele. Porque é o Espírito do Senhor que falará. Não é eu, não é você, porque de mim e de você não sairá nada se o Espírito dele não estiver conosco. Davi, ele estava escondido, mas quando chegou o tempo de Davi, Deus foi lá e mandou: Samuel, vai lá porque eu já separei um homem segundo o meu coração. E Deus está procurando esses que fazem a vontade dele. O Senhor está procurando Davis neste tempo, que tem guerreado as guerras. O Senhor tem procurado aquele que não tem temido, que mesmo estando na casa do inimigo, como ele esteve ali, aprendendo com Saul, ele permaneceu firme. Porque ele estava ali olhando, vendo tudo, aprendendo o que era certo e o que era errado. Para quando ele fosse exercer o cargo de rei, ele não cometer os mesmos erros. Então não murmure, não reclame quando você estiver em um local que às vezes a gente acha que não é para estar. E às vezes estamos perguntando: Senhor, o que é que eu estou fazendo aqui? Pergunte ao Senhor: o que é que eu tenho que aprender, Senhor, aqui? O que é que eu tenho que aprender? Ontem, umas 00:30, minha filha me ligou, eu tomei um susto. Mas foi bom que daí eu não dormi mais, fui estudar mais e amanheci. E aí ela disse que ela estava para sair ontem do trabalho, que ela disse que foi lá, recebeu o dinheiro e ia sair. E aí disse que quando foi falar com o patrão dela, e ela disse que o homem é bem duro, bem rígido, bem rígido. E ela disse: minha mãe, eu nunca vi o homem chorar. Eu disse: chorar? Quem chorou, menina? Quem chorou? Ela, minha mãe, ele disse assim: por favor, Tainá, não saia agora não, fique mais um pouco. Você consegue desembolar as coisas, você consegue mandar aqui tudo, bota todo mundo para trabalhar. Por favor, minha filha está acostumada com você. Só mais um pouco. Vai, eu vou assinar a sua carteira, você vai ter todos os direitos. Aí, e você, Tainá? Eu chorei junto com ele. Eu disse: meu Deus. Ô, minha mãe, eu fiquei morrendo de pena dele. Mas eu falei: mas não é ele que é vestir, trata tão mal. Minha mãe, eu nunca vi um homem se humilhar daquele jeito. E aí eu disse: ó, tá bom, mas assim, ó, vou dar o senhor até o final do ano. Mas eu quero meus direitos, viu? Eu quero meus direitos. Aí eu vim conversando com a irmã no caminho, né? Que deixa Deus trabalhar. Eu disse: deixa Deus trabalhar. Bom que ela está um pouco livre de ficar na rua até tarde, porque é de 4 até meia-noite. E eu sei que Deus está trabalhando ali naquele lugar. Ela está aprendendo as experiências. E no tempo certo, o Senhor trará um emprego novo, experiências novas. Mas o que eu achei interessante disso dela, como hoje ela falou para mim. Minha mãe, a esposa dele, disse assim: esse homem eu nunca vi ele chorar.
Eu nunca vi ele se humilhar para ninguém. Ele disse, por favor, fique aqui comigo, eu tenho aprendido com você. Imagina se Deus nos levantar quando o Senhor nos chama, o quanto o Senhor não vai nos usar. Ela se encontra afastada. Mas ela ali, quando tem oportunidade, ela fala de Deus. E aquelas pessoas que não conhecem, através de uma pessoa que se encontra afastada, mas tem ouvido da palavra. E quantos o Senhor quer usar que está aqui dentro desse lugar? Quantos de nós estamos nos trabalhos, nas escolas, mas temos ficado calados? Temos sufocado o chamado que Deus tem na minha e na sua vida. Não é tempo de brincar. O inimigo tem vindo com distrações para nossas vidas. E a gente tem se distraído, tem deixado o tempo passar. Não é tempo de brincar, é tempo de levar a palavra. É tempo de levar a palavra. Quem é escolhido aqui nesta noite? Amém? Agora, será que você é escolhido mesmo? Porque o escolhido, ele não tem escolha. Ele cumpre a vontade de Deus. Não foi assim com o apóstolo Paulo? Bota Atos 9 para mim, por favor. Atos 9. Do 1 até o 5. E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe carta para Damasco, para a sinagoga, a fim de que se encontrasse algum deste caminho, quer homem, quer mulheres, os conduziste preso a Jerusalém. E indo num caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse, quem és, Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é te recalcitrar contra os agrilhões. E ele, tremendo e atônito, disse, Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor, levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam, espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra. E abrindo os olhos não via a ninguém, e guiando pela mão, conduziam a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nada, nem bebeu. Até aí. O perseguidor passou a ser perseguido. Esse é o escolhido de Deus. Um homem que perseguia o caminho, a verdade, que é Jesus, né? Perseguia aqueles que estavam no caminho. Paulo, ele defendia uma lei. Paulo era um homem estudado. A palavra diz que ele era tão estudado que ele ali aprendeu tudo aos pés de um mestre chamado Gamaliel. E Paulo perseguia os cristãos achando que fazia o que era correto. Ele fazia tudo ali, ó, à risca. Achando que estava defendendo a verdade. Até que Paulo, num caminho, a ir perseguir os cristãos, a perseguir, a prender, Paulo tem um encontro com um verdadeiro, com a verdade, que é Jesus. Ali os olhos de Paulo são abertos. E ali Paulo conhece Jesus. Aquele que verdadeiramente estava ali entre as entrelinhas daquele que Paulo estudava, mas ainda ele não o conhecia. Mas o próprio Jesus aparece para Paulo e ali abre a visão. Quem sabe você está dizendo assim, irmão, mas Paulo ficou cego. Paulo ficou cego fisicamente ali. Mas espiritualmente Paulo estava com a visão aberta. Porque Jesus naquele encontro o curou da cegueira espiritual. O que eu e você precisa, muitas vezes,
é tirar as escamas dos olhos, que nos impede de ver a verdade, que nos impede de falar a verdade. Porque às vezes estamos assim cegos, estamos defendendo coisas que às vezes não é para defender. Às vezes estamos assim religiosos, como Paulo defendia antes de conhecer a verdade. Às vezes somos tão julgadores, falamos tanto das pessoas, e quando às vezes vimos as pessoas já lá fora, ou até mesmo aqueles que estavam na presença, mas se afastaram, às vezes não queremos nem estar perto, e julgamos, e dizemos, deixa ele lá, ele no caminho dele e eu no meu. Não é para eu e você andar com ele, mas é para eu e você falar dele, falar do amor de Deus para ele. Irmã, mas ele já conhece. Mas quem sabe, ele precisa de uma palavra que eu e você especificamente vai falar e vai mudar a história dele. Às vezes esse irmão precisa de um abraço. Quantos tem feridos em nosso meio? De uma palavra maldita, uma palavra mal colocada. Quantos tem? E o Senhor tem procurado Paulo nesse tempo. Que abra os olhos e reconheça e veja e defenda a verdade que é Jesus Cristo. Eu e você não fomos chamados para julgar, e sim para amar, e sim para falar do amor dele. Porque só existe um justo juiz que chama o Senhor, que chama Deus. Nem Jesus ainda está como juiz. A palavra diz que Jesus ele veio para os doentes. E um dia eu e você foi doente. E estamos aqui ainda a se curar, a se libertar, porque eu preciso a cada dia ser liberta, ser curada, ser transformada. E eu creio que cada um aqui também passa pelo mesmo processo. E por que não falar desse amor para eles aí fora? Muitos estão sedentos, muitos estão morrendo aí fora, querendo ouvir uma palavra da minha e da sua boca. Então não se distraia. Não perca tempo, porque não é tempo de brincar, de ser crente. É tempo de amadurecer. É tempo de sair e falar do amor dele. Porque Jesus, ele está à porta. E o Senhor vai requerer das minhas e das suas mãos aquilo que ele nos confiou. E por que você está perdendo tempo? O Senhor, ele já te perdoou. Porque tem permitido que o inimigo está lançando os pecados passados, dizendo que você não tem perdão, dizendo que você não pode mais se levantar, dizendo que você não pode mais pregar, dizendo que você não pode mais dançar, dizendo que você não pode mais evangelizar. Quem disse que você não pode? Deus te falou? Se levante hoje. Ouça a voz de Deus, certifique-se Ele de verdade e execute a vontade dEle. Execute a vontade dEle. Seja o que o Senhor te chamou para ser. Seja. Não queira ser um vaso de qualquer jeito. Não queira. Queira ser um vaso de excelência, mas que seja um vaso de barro, moldável nas mãos do Senhor. Não permita que o seu coração se endureça. Não que o Senhor não possa quebrar. Porque eu e você, nas mãos do Senhor, é que nem caco. Porque se eu e você se endurecer, Deus, Ele quebra. Ele quebra. Porque Ele é poderoso para fazer o que Ele quiser. Mas que possamos ser vasos de excelência, cheios da presença, cheios da graça, cheios do amor de Deus. Amém? Se coloque de pé nesta hora. Louvado seja o nome do Senhor. Neemias, ele foi chamado, ou melhor, Neemias, quando a má notícia chegou a ele, que os muros de Jerusalém estavam derrubados,
A palavra diz que Neemias chorou e foi jejuar. E o interessante é que Neemias, ele não permaneceu chorando. Eu e você pode se entristecer, sim. Pode. Cansamos. Qual guerreiro que não cansa? Todo guerreiro precisa recuperar suas forças, se renovar. A palavra diz que Neemias foi lá no meio dos escombros, olhou a situação, reconheceu toda a área. E ali Neemias viu o que poderia ser feito. Reuniu um povo e ali começou a edificação daqueles muros. É tempo de fechar as brechas. É tempo de fechar as brechas. Eu não sei qual foi a brecha que você abriu e o inimigo ele entrou. Mas o Senhor te diz nessa noite, fecha. Feche e edifica esses muros. Coloca as portas, porque precisamos de proteção. Neemias edificou aquele muro em 52 dias. O inimigo veio tentando paralisar ele, tentou, mas ele não desistiu. E quando ele vier até você, diga a ele, eu não posso parar. Eu preciso reparar as brechas. Eu preciso levantar os muros. Levanta os muros de proteção, porque o Senhor é contigo. Aleluia. Cada um tem um chamado aqui. Eu sei que dói. Eu sei que às vezes machuca. Só eu e você sabe os bastidores de um chamado. Mas o Senhor diz, continua adorando, continua lutando, permanece firme, porque aquele grande dia vai chegar. E o Senhor vai dizer, vem benditos do meu Pai, para a morada eterna. Aleluia.